Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, o texto que nós iremos ler e usar para esse compartilhar nessa manhã está no Evangelho de Cristo, segundo escreveu Lucas, capítulo de número 10, versículos do número 38 ao 42. É uma passagem bastante conhecida, muito conhecida mesmo, mas foi o que o Senhor fez descer ao meu coração essa madrugada para compartilhar com os meus irmãos, e eu louvo a Deus por isso. Glorifico a Deus por isso. Lucas, capítulo de número 10, versículos de número 38 ao de número 42. A versão que eu estou lendo é Almeida Revista e Corrigida, e lemos assim a palavra do Senhor. E aconteceu que, indo eles a caminho, entrou numa aldeia, e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, distraída com muitos afazeres, com muitos serviços, e aproximando-se disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe, pois, que me ajude. E respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária, e Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Amém? Glória a Deus. Isso se deu, queridos. Jesus, ele vinha tratar de outros assuntos, e aprove a ele passar por Betânia, a cidade onde estava Marta e Maria, morava nessa aldeia. E observem que quando Jesus chega naquele lugar, ele está indo em direção àquela cidade, ele não estava perdido. Ele tinha o caminho certo, ele sabia aonde ele queria ir, ele sabia o que iria fazer, ele sabia o que iria tratar, ele sabia o que iria encontrar naquele lugar. E Jesus foi. E o texto nos mostra, como lemos, que isso aconteceu de forma voluntária e ao mesmo tempo direcionada, de forma intencional. Jesus, quando ele trata dos seus assuntos, como a palavra de Deus nos diz, é de forma intencional, ele tem sempre uma intenção. Todo o agir do Senhor é intencional, ele está intencionado a fazer alguma coisa. E quando ele quer fazer alguma coisa, queridos, ele age da maneira que ele quer. Mas ele precisa, às vezes, na questão do precisar aqui, ele quer encontrar uma porta aberta. Ele quer encontrar alguém que o receba. Ele quer encontrar alguém que o possa ouvi-lo. Ele quer encontrar alguém que esteja sedento, como foi cantado nessa manhã, esse rio de água viva, essa fonte de água, ela está jorrando. E às vezes a pessoa está sedenta, mas não se aproxima da fonte. Fica pedindo ajuda a ele, mas a fonte está jorrando água. Mas a pessoa continua pedindo ajuda. Talvez é só dar um passo para a direita, para a esquerda, para a frente, e vai se saciar. Ouvimos já nessa manhã sobre o amor do Senhor. Como nós podemos que falamos que amamos a Deus se não conseguimos amar o nosso próprio irmão? Tem um cântico que diz assim: o amor de Deus, o amor sem Deus, tão passageiro é. Mas o doce amor do meu mestre é algo que jamais morrerá. Então esse amor, ele jamais morrerá. Esse amor é incondicional. O amor de Deus para nós é incondicional. Independente do que nós façamos de certo, ele nos ama. Se nós fazemos coisas muito certas mesmo, ele não vai nos amar mais. Se nós fizermos tudo o que é de errado, ele não vai nos amar menos. Ele nos ama, simplesmente esse amor é incondicional. E Jesus agora se dirigindo com os seus discípulos para a cidade de Betânia, o texto nos diz que ele chega naquela aldeia, e uma mulher por nome de Marta o recebe. Essa mulher era conhecida de Jesus, ela conhecia Jesus e Jesus a conhecia. Conhecia Marta, conhecia Maria e conhecia o seu irmão Lázaro. O texto nos diz em outro evangelho que Jesus amava a Lázaro. E observem, queridos, ele foi ali de forma intencional. Ele foi ali de forma intencional. E o que eu vejo olhando para esse texto e meditando? Nós precisamos ter mais tempo com Jesus. Nós precisamos ter mais tempo com Jesus. Mas esse tempo que nós precisamos ter com Jesus tem que ser um tempo de qualidade.
Que seja pouco, mas seja um tempo de qualidade. Eu quero ter mais tempo com Jesus, mas sempre ocupado com outras coisas. Sempre preocupado com outros afazeres. Isso não é tempo de qualidade. Isso não é tempo. Observem que o texto diz que Maria recebeu Jesus. Ela recebeu alguém ilustre, alguém que ela amava e era amado por ele. E agora Marta, ela recebe a Jesus, assim como eu e você. Recebemos ao Senhor na nossa vida, recebemos a palavra dele quando é dirigida, quando vem ao nosso encontro, nós recebemos. Mas será que após receber nós não continuamos preocupados, afadigados, com tantos afazeres, nos descuidando da atenção que deveríamos dar a ele? Será que após recebê-lo nós não continuamos atarefados, preocupados, e aquela qualidade de tempo que ele merece, aquela qualidade de tempo que ele é merecedor, está sendo dividida com as nossas preocupações, com os nossos afazeres? E nós dizemos que amamos a ele, mas aquele tempo de qualidade, de amor com qualidade, muitas vezes ele não está recebendo. A nossa atenção, muitas vezes, ao Senhor está sendo à distância. Nós nos preocupamos com tantas coisas, que a qualidade do nosso tempo a ele está sendo, me permita dizer, está sendo péssima. E nós precisamos ter mais tempo com ele, mas termos tempo de qualidade. Precisamos aproveitar mais o tempo, ouvindo aquilo que o Senhor tem a nos dizer. Nós precisamos aproveitar esse tempo. Todas as vezes que ele fala pela sua palavra, através dos louvores, através de revelações, de sonhos, de profecia, nós precisamos aproveitar mais isso. Porque através deste aproveitamento é que nós iremos nos aproximar dele. É que nós iremos conhecê-lo mais. E conhecendo mais, nós teremos oportunidade de ter mais intimidade com ele. De ser mais conhecedor dele. E ele usar a minha e a tua vida, porque nós estamos tendo tempo de aproveitamento. Nós estamos aproveitando esse tempo com ele. Marta recebe Jesus na sua casa. E observem, queridos, ele sabia aonde queria ir. Ele queria ir na casa de Marta, de Maria e de Lázaro. Ele não estava perdido. Ele queria se encontrar com Marta, com Maria e com Lázaro. O dia que ele se colocou na minha e na tua vida, ele queria se encontrar conosco. Mas por que não foi antes? Não, para nós poderia ter sido antes. Quantas vezes já falei para o meu Senhor, Senhor, por que o Senhor não me trouxe antes para perto de Ti? E talvez se Ele tivesse me trazido antes, hoje eu não estaria aqui. Mas Ele me trouxe para perto dEle, para a vontade dEle, para o centro da vontade dEle. Ele trouxe num dia, e tem um canto que diz, Ele veio em minha vida num dia especial. Trocou meu coração por um novo coração. E esta é a razão por que eu sou feliz. Eu canto com alegria. O cântico diz isso. Ele veio na minha vida. E esse dia tem que ficar marcado na minha vida, na minha mente, na minha história, nos meus testemunhos, que ele veio nesse dia especial. Então ele não veio num dia errado. Ele veio na hora certa. Ele sabia quem iria recebê-lo naquela casa. Jesus sabia. E Marta o recebeu. Agora observem, queridos, Marta recebe Jesus e o que eu quero chamar a atenção dos meus irmãos é justamente para isso. Existe um grande perigo de só receber Jesus. Às vezes a pessoa recebe ao Senhor Jesus em sua vida e depois continua ocupado com tantos outros afazeres ao ponto de ficar cansado. Os afazeres ocupam tanto tempo da pessoa que a pessoa está cansada. Não tem mais tempo para Jesus. Não tem tempo para orar, não tem tempo para ler a Bíblia, não tem tempo para estar em comunhão com os irmãos, não tem tempo para estar na igreja, não tem tempo para ser testemunha de Jesus, não tem tempo porque o tempo que tem, considero que estou cansado. E muito desse cansaço é legítimo. Mas e o tempo que não está cansado? Será que esse tempo está sendo dedicado ao Senhor? Será que está amando ao Senhor? Ou só o fato de receber a Jesus é o suficiente?
Marta recebeu a Jesus na casa dela. Imagine você, vamos entrar no texto, vamos mergulhar no texto. Nós temos aqui alguns irmãos, e de repente aquela porta se abre. E você vê que quem está entrando é Jesus. E ele escolhe, ele prefere sentar ao teu lado. Faça isso de forma pessoal. Tome isso de forma pessoal. Ele vai e assenta-se ao teu lado. E você sabe que é Jesus. E ao invés de você se ocupar esse tempo ao lado de Jesus, você está pensando em outras coisas. Eu estou pensando em outras coisas. É no dia de amanhã, é nas minhas dificuldades, é nas minhas despesas, é na fatura que vai chegar. Eu estou preocupado com tantas outras coisas. E Jesus está do meu lado. Eu recebi ele aqui na igreja. Agora pense dentro do teu lar, você recebe Jesus dentro do teu lar, você sabe que é Ele, você o ama, você sabe que é amado por Ele. Aí você vai falar, eu estou cansada, Jesus, eu estou cansado, Senhor. Ele diz, mas eu estou aqui. Eu tirei esse tempo para ficar com você. Você não me ama, você não me busca, você não pede as coisas para mim, agora eu tirei esse tempo para ficar com você. E você está dizendo para mim que você está cansada, que você está cansado. Foi isso que aconteceu nesse registro que nós lemos. Marta estava tão ocupada, que Jesus entra na casa dela. Jesus talvez, penso como é, muitíssimo educado. Eu penso assim, Jesus chegando na casa de Marta, recebido por ela chega, Jesus, ele, Marta. Ele fala, Marta, dá licença, eu posso entrar? Pense nesse diálogo, você e Jesus. Ele chega, Marta, dá licença, eu posso entrar? Pode, Jesus. Marta, aonde que eu posso me assentar? Qual lugar desses na sua casa, Marta, eu posso me assentar? Aí você diz para Jesus, aqui, Senhor. A Marta disse, penso eu, sente-se aqui, Jesus. Acabou. Recebeu, ele entrou, ele perguntou onde podia sentar, sentou-se, e Marta deixou Jesus ali. E às vezes ele está na nossa casa, na madrugada, e o que a gente faz? A gente vira para o outro lado e continua dormindo. A gente pede uma bênção, um milagre, algo para Deus. E de madrugada a palavra dele vem ao teu coração, ou quando estamos trabalhando, ou durante o dia, com os nossos muitos afazeres. E a gente entende que é ele, a gente sabe que é ele, mas a gente está ocupado. Quantas vezes ele já veio em meu e em teu socorro, através de pedidos que fazemos, através de orações que pessoas fizeram por nós. E quando ele chega, nós dizemos, estou ocupado. Eu estou cansado. Eu tenho feito tanta coisa no dia de hoje, Senhor, que eu não consigo nem orar. E se nós parássemos para pensar, a nossa jornada diária, nós atravessamos elas porque Ele permite que a fazemos. Se nós chegamos ao romper do dia, ao final do dia, é porque Ele permite que nós tenhamos atravessado esse dia. E quando chega no momento de ter esse tempo com Ele, o cansaço fala mais alto muitas vezes do que o nosso amor, do que a nossa devoção, do que a nossa entrega, do que a nossa aliança. Nós o recebemos, mas às vezes estamos tão cansados para conversar com Ele. Estamos cansados demais e Ele entende o nosso cansaço. Hoje não dá? Não, Senhor, hoje não dá. Então, eu volto amanhã. Quem sabe amanhã você está melhor e pode me receber de novo? Marta recebeu Jesus. E existe um perigo, queridos, em só receber ao Senhor Jesus na sua vida e depois se manter ocupado com tantas outras coisas. Nós precisamos dedicar um tempo só para Ele. E Marta chega diante do Senhor e diz isso. Ela vê, o texto nos diz que Jesus se assentou-se
E os discípulos se assentaram ao redor dele. E Maria foi lá e se assentou também. Observem, queridos, que no versículo de número 39, ele sabe quem iria dar atenção a ele. Nessa manhã, ele sabe, queridos, muito bem quem está dando atenção para ele. Nós que aqui estamos, ele sabe que nós estamos dando atenção. O nível de atenção que nós estamos dando a ele. Ele sabe o nível de atenção que cada um, de forma muito peculiar, de forma muito pessoal, está entregando a ele nesse momento. Aos nossos irmãos que nos acompanham pela live, aqueles que irão assistir, ele sabe o quanto está sendo dispensado de atenção a ele. Ele sabe. E na mesma proporção, eu fico pensando, é o que ele retribui? Não. Ele continua dando atenção, ele continua querendo conversar, ele continua querendo falar, ele continua querendo fortalecer, querendo animar, querendo restaurar, querendo avivar. Ele quer fazer isso. Mas nós, às vezes, estamos muito ocupados. Ocupados demais. E ele continua. Não deu hoje, eu volto amanhã. Não deu hoje, eu volto amanhã. Não deu amanhã, eu volto depois. Essa insistência de Jesus comigo e com você. E eu fico me perguntando, por que tem sempre que ser do nosso jeito? É quando a gente quer? É quando a gente precisa? E é assim que funciona às vezes. É quando eu quero, é quando eu preciso. Então ele sabe quem irá dar atenção para ele quando ele entrar na casa. Ele sabe quem que vai se assentar ao lado dele. Ele sabe. Quanto tempo nós estamos dispensando a ele tempo de qualidade? Só para ele. Quando ele chega e... Estou aqui, Moisés. Vamos conversar um pouco? Quanto tempo Moisés está dando de qualidade para o Senhor? Quanto tempo Moisés está debruçado sobre a palavra dele? Quanto tempo Moisés tem passado orando, falando com ele? Quanto tempo Moisés tem dispensado ao Senhor um tempo de qualidade em ouvir, falar, ele falar nas orações que eu estou fazendo? Marta, ela não aproveitou a estada de Jesus na sua casa. Será que nós estamos aproveitando a estada de Jesus na nossa vida, depois de tê-lo recebido como nosso Salvador e Senhor? Ou estamos cansados para Ele? Quando Ele vem e quer tratar conosco coisas que somente nós e Ele sabemos. Será que o cansaço sempre vai estar falando mais alto do que a nossa entrega? Do que a nossa dedicação, do que o nosso louvor, do que o nosso amor a Ele, como foi falado na reflexão? Nós falamos que amamos a Deus, mas e quando Ele chega, quando o Senhor chega? Como nós estamos demonstrando esse amor? Como nós estamos retribuindo esse amor? Esse incomparável amor, esse perfeito amor, esse amor que nos constrange, como nós estamos vivendo esse amor, retribuindo, dando atenção a ele. Observem, queridos, que existe esse perigo, mas ele sabe quem irá dar atenção para ele. Ele sabe como será tratado quando ele entrar na tua casa. Ele sabe como ele vai ser tratado. Sabe essa casa aqui espiritual, esse templo aqui? Ele sabe como ele vai ser tratado quando ele quiser fazer morada, quando ele quiser se mover. Ele sabe como ele vai ser tratado quando ele quiser se mover em você, como diz o corinho, o cântico. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você. Com gemidos inexprimíveis, ele sabe como ele vai ser tratado. Mas mesmo assim, ele continua lá, insistindo, querendo se mover da maneira
maneira que Ele quer, não da maneira que eu permito. Ele quer se mover da maneira que Ele quer, e a maneira que Ele quer se mover é a melhor. Mas Ele sabe que por muitas vezes, eu, Moisés, torne isso de forma pessoal para a sua vida. Eu, Moisés, você, iremos tratá-lo com indiferença. Nós não iremos permitir que Ele faça aquilo que Ele quer fazer. Nós deixamos, recebemos, permitimos que Ele entre na nossa casa, na nossa vida. Nós permitimos, o recebemos. Mas o que fazemos depois? Será que só receber a Jesus na sua casa, na sua vida é o suficiente? E depois começa-se a trajetória, a jornada de estou ocupado, estou muito atarefado, tenho muitas coisas para fazer. Foi isso que aconteceu com Marta, no texto nos mostra. E qual é o melhor lugar para nós estarmos? A Marta, diz o texto sagrado dos lábios santos do Senhor, a Marta escolheu o melhor lugar. A Marta escolheu o melhor lugar. A pergunta que fica, qual é o lugar que nós estamos escolhendo? Queridos, em toda casa, sempre vai ter trabalho. Sempre. Às vezes, quando eu converso com algumas pessoas, tudo mais, tal, a gente sabe, principalmente as minhas amadas irmãs, o trabalho, assim, sua esposa trabalha? Não. Não, ela fica em casa. O trabalho de casa nunca acaba. Nunca acaba. E nós precisamos entender. E se nós entendemos, precisamos dar liberdade. Que o trabalho que Ele tem para fazer na nossa vida, enquanto estivermos aqui, o trabalho que o Senhor tem para fazer não acaba. E esse trabalho que Ele tem para fazer, é somente Ele que pode fazer. Mas às vezes nós estamos cansados demais para permitir que Ele trabalhe, mudando a minha e a tua vida. Nós estamos muito ocupados. Às vezes nós gastamos tempo, perdemos tempo diante de um aparelho, de um monitor, diante de um aparelho, diante da tela do celular, gastamos tanto tempo ali. E precisamos ter o nosso momento de lazer, o nosso momento social, o nosso momento de retiro. Ficarmos sozinhos, lermos um bom livro, assistirmos um bom filme, compartilharmos algumas boas mensagens pelo telefone, pelo WhatsApp, ou seja, qual outra plataforma, nós precisamos disso também. Nós somos seres sociáveis, mas e o nosso tempo com Ele? E o nosso tempo com Ele? Eu fico 1 hora na frente da televisão, mas não consigo 10 minutos ler a Bíblia. Eu não consigo orar por 15 minutos, que eu já estou cansado, acabou o assunto. Qual tem sido o tempo que nós estamos dispensando a Ele? E se esse tempo tem sido com qualidade? Jesus chega na casa de Marta, Maria e Lázaro. É recebido, é acolhido, é trazido para dentro da casa. É colocado num lugar, penso eu, que um lugar de destaque, um lugar de honra, porque é isso que nós fazemos. Quando alguém chega no lar, a gente quer dar o máximo de conforto para a pessoa, quer ser o mais amoroso possível. Quando eu visito os meus irmãos, eu vejo isso. Aí eu fico pensando em Jesus, se chegasse aqui, como é que Ele seria tratado? E nós falamos, não, nós iríamos tratá-lo muito bem. Mas será que a realidade realmente é essa? Será que nós não estamos chamando por Ele e quando Ele vem, nós estamos ocupados? Será que nós não estamos pedindo socorro a Ele, direção, uma resposta sobre alguma coisa? E quando a resposta vem, quando Ele chega na minha e na tua casa, na minha e na tua presença, para conversarmos conosco, e nós dizemos a Ele, estou ocupado, estou muito atarefado, tenho coisas para fazer, e não fica só aí. E não fica só aí. A ocupação é tanta, que chegamos ao ponto de chegar, Marta chegou ao ponto de chegar para Jesus e reclamar. Ele está ali, e eu vou usar o meu tempo com Ele, ao invés de amá-lo, de adorá-lo, de louvá-lo, eu vou usar o meu tempo com Ele para reclamar do que eu estou vivendo, do que eu estou passando. Eu estou usando o meu tempo para reclamar.
Quando eu deveria estar tendo Ele no meu lar, na minha casa, na minha vida, adorá-lo e bendizê-lo, louvá-lo, amá-lo, abraçá-lo, sentir ser abraçado por Ele. E eu tiro esse tempo, Ele estando na minha presença, na tua presença, eu vou parar esse tempo, usar esse tempo para reclamar. Foi o que Marta fez. Então Ele sabe como Ele vai ser tratado. Quando Ele chegar perto de mim, perto de você. Ele sabe. Ele sabe disso. Se você soubesse que iria ser maltratado por alguém, que não iria ser bem atendido por alguém, que você chegasse na casa da pessoa, você sabe que a pessoa está lá dentro, e você está batendo, você está mandando mensagem, você está tocando campainha, e a pessoa não abre a porta para você entrar, você voltaria? Você voltaria naquela casa? Você voltaria na casa daquela pessoa que você ama? Se você não foi nem recebido no portão. A pessoa abre a porta e diz, volta depois que agora eu estou ocupado. Volta depois, agora não dá para me receber. Você voltaria? Eu acredito que não. Mas sabe o que Jesus faz? Ele volta. Ele volta lá. Ele volta na casa, bate na porta, chama pelo nome. E não é atendido de novo, ele volta outra vez. E vai. Mas vai chegar um dia. Há de chegar um dia que ele vai parar. Ele não vai chegar mais para bater a porta. Ele vai chegar para fechar de vez. E vai dizer, o tempo que eu dispensei a você, você sempre estava cansado. Quando não estava cansado, você sempre reclamava. Eu colocava pessoas do teu lado para te abençoar e você está reclamando. Sempre estava reclamando. Então Ele sabe como Ele será recebido, como Ele será tratado. Ele sabe que eu e você iremos falar para Ele. Ele sabe. Mas mesmo assim Ele entra na casa e senta. Quando alguém chega na casa e senta, está dizendo o quê? Eu tenho tempo para ficar aqui. Eu tenho tempo para falar com você, eu tenho tempo para ouvir você. Mas você, eu, Moisés, a Marta, precisava tomar a decisão que Maria tomou, que era escolher a melhor parte, que era estar aos pés de Jesus. O lugar maravilhoso para nós estarmos é aos pés do Senhor. Porque é aos pés do Senhor que nós vamos alcançar a melhor parte, aquilo que Ele tem de melhor para nos dar através da sua palavra, através dos seus ensinamentos, aquelas respostas que nós tanto queremos, mas que irá fazer bem só para nós, não irá glorificar o nome dEle, Ele irá falar para mim e para você, essa resposta eu não vou te dar, mas receba essa resposta aqui, porque essa eu sei que vai glorificar o meu nome, e você precisa saber disso. Mas Ele entra na nossa casa, então Ele sabe como eu e você iremos falar. Ele sabe o que nós iremos falar para Ele. Ele quando entra, Ele quando se aproxima, Ele quando bate na porta, queridos, Ele sabe o que nós estamos passando. Ele sabe o que nós estamos sentindo. Ele foi ali na casa de Marta, Maria e Lázaro, porque eram seus amigos. Ele foi ali para visitá-los, Ele foi ali para passar ali, para dizer o quanto Ele os amava. E dizer, eu tenho tempo para vocês, falem o que vocês quiserem, peçam o que vocês quiserem, eu estou aqui. Mas o que Marta fez foi reclamar. Ela não se contentou, ela não se alegrou em ver a sua irmã Maria, mas os discípulos ali assentados aos pés de Jesus. Ela não se conformou com aquilo. E às vezes tem pessoas que não estão conformadas porque você está sendo abençoado, porque você está sendo abençoada, porque Deus está te honrando. Tem pessoas que estão incomodadas. Mas qual é o tempo que essas pessoas têm passado sentado aos pés do Senhor? Então Ele sabe o que nós estamos sentindo. Ele sabe o que Maria estava sentindo ao sentar aos pés dele. Ele sabe. Ele sabe o que Marta estava sentindo. E Ele não queria ouvir reclamação da Marta.
Ele queria falar: Marta, senta-se aqui também, senta-te aqui. Mas Marta estava ocupada. Marta estava ocupada para estar sentada aos pés de Jesus. Como é que nós iremos nos fortalecer do Senhor e na força do seu poder, se nós não temos tempo com qualidade para estar aos pés dele? E isso, queridos, não importa o horário. A qualquer minuto, tempo dispensado que nós temos dado por ele, a qualquer momento, nós podemos assentar-nos aos pés de Jesus. E digo mais, não precisamos nem falar nada, porque eu estou dizendo, ele sabe. Ele sabe o que eu vou falar, ele sabe o que eu estou sentindo, ele sabe o que eu estou precisando, ele sabe quais são as minhas dores, as minhas limitações. É por isso que ele vem ao meu encontro. Sou eu que preciso dele, mas é ele que vem ao meu encontro. É você que precisa dele, mas é Jesus que vai até você. E quando ele se encontra com você, ele trata com você, ele te abraça, ele cuida de você. O que ele está ouvindo da tua parte? Não dá, estou cansado. Pensa que meu dia foi fácil? Nós somos assim. Mas esse texto nos mostra, queridos, que ele está dentro da casa. Ele está na nossa vida. Ele está nos convidando a senta-te aqui do meu lado. Mas Marta não compreendeu isso, apenas recebeu Jesus na sua casa. Nós recebemos a Jesus na nossa vida. E depois parece que segue uma vida de cansaço e reclamação. E ele batendo na porta, ele dizendo: eu estou aqui. Então ele sabe o que nós estamos sentindo. Ele sabe cada uma das nossas insignificantes demandas diante dele. Ele sabe. E o que é impossível, o que é demais para ele? O que ele pode fazer se nós passarmos mais tempo na presença dele, aos pés dele? O que ele poderá fazer? Nós não conseguimos mensurar. Nós não conseguimos imaginar o que ele pode fazer na nossa vida e através dela. O quanto de paz ele pode trazer ao meu e ao teu coração nos momentos de aflições. Ele sabe, ele pode trazer paz quando nós tivermos que tomar uma decisão. E essa decisão aponta para um futuro nosso, ele sabe. E ele quer dar a resposta que alegra, que traga paz ao meu e ao teu coração, mas que glorifique o nome dele. Marta se aproxima de Jesus depois de tê-lo recebido. O texto não diz, mas pense você: Jesus, como é bom ter você aqui. Eu, quando vejo os meus irmãos, eu assim, que prazer em poder revê-lo. Poder revê-la. Como eu me sinto feliz em poder rever os meus irmãos. Agora imagina o que eu vou dizer para Jesus. Que prazer eu sinto em sentir a tua presença. Mas não. Ah, Senhor. Cheguei aqui tão cansada. Cheguei aqui tão cansado. Com dor para tudo quanto que é lado do corpo. Mas, deixa-me assentar aos teus pés. Você vai se assentar aos pés dele. Ele vai dobrar a perna assim. Você vai encostar a cabeça na perna dele. E ele vai passar a mão no teu cabelo e dizendo assim na tua cabeça: calma. Acalma o teu coração, eu estou aqui. Eu vim aqui para isso. Eu trouxe você aqui para isso, para dizer que eu estou aqui. Gaste tempo de qualidade comigo, assentando-se aos meus pés. Pare de reclamar das dores, dos afazeres, das dificuldades. Aproveite o tempo que eu estou aqui. Tenha tempo comigo e tempo com qualidade. Qualidade. Pare de reclamar. Eu sei as tuas demandas, as menores, as maiores, as tuas incertezas, aquilo que te aflige, o que inquieta o teu coração. Eu sei de tudo, e eu estou aqui, sou eu quem pode te ajudar.
Marta recebeu Jesus, mas foi só receber. O texto nos diz que ela foi reclamar. E olha o que ela fala para Jesus que nós lemos. Porém, Marta andava distraída com muitos serviços. E aproximando-se, disse: Senhor, eu reconheço Ele como Senhor. Senhor, não te importas que a minha irmã me deixe servir só? Queridos, paremos para pensar. Nós temos aqui o nosso tempo de culto, de encontro, de reunião. Quando termina, a mesa está posta ali, a nossa saída pela direita. Nós vamos lá, porque todos nós podemos servir, todos nós podemos arrumar a mesa, todos nós podemos separar as coisas no seu devido lugar, todos nós podemos servir uns aos outros. E termos esse tempo, nesse momento aqui, para ter tempo com Ele, tempo de qualidade. Senhor, eu pedi para o Senhor falar comigo, e o Senhor está falando, eu te louvo, te agradeço. Às vezes o Senhor fala comigo, mas não é isso que eu queria ouvir. Mas é isso que Ele está falando. Tem que ter um começo. Tem que ter um momento que Ele vai nos puxar para o lado dEle, queridos, e não vai ser com carinho não. Vai ser com força mesmo. Vai nos dar uma chacoalhada. E vai dizer, escuta, a quem você está servindo? Você se esqueceu de quem eu sou, das promessas que eu já lhe fiz. Mas a gente quer sempre ser confortado. A gente sempre quer estar num bom lugar, no lugar mais confortável. A gente quer estar sempre como aquele dito popular que diz, chega por último e quer sentar na janela. Se com Deus fosse assim, né? Chega por último e quero sentar aos pés dele. Eu quero ter um espaço aqui para mim. Eu vou me ajeitando e empurrando um para cá, outro para lá e me assento. Não. Eu chego perto dele e começo a reclamar. Observem, queridos, que aqueles que estavam em volta de Jesus assentado, já estavam sendo ministrados, já estavam sendo abençoados. E esse pequeno diálogo que Jesus trava com Marta, fez com que aqueles que ali estavam deixassem de ser abençoados. Às vezes as minhas e as tuas reclamações estão impedindo que alguém seja abençoado. Porque se eu não estou sendo abençoado, se eu estou reclamando, eu vou gastar um tempo. E alguém que está do meu lado poderia estar ouvindo o que Jesus está falando e vai deixar de ser abençoado, porque eu estou reclamando, porque eu estou cansado, porque eu estou pensando o que eu vou fazer depois que eu sair daqui. Que tempo de qualidade é esse? E às vezes nós nos encontramos no texto sagrado aqui como Maria. Nós nos encontramos com Maria, eu estou aos pés de Jesus. Mas se nós olharmos com um pouquinho mais de atenção, debruçarmos um pouquinho mais, sermos mais honestos com nós mesmos, nós vamos ver que muitas vezes nós estamos sendo Marta. Nós estamos sendo Marta, preocupada com muitos afazeres, e dizendo, olha, eu estou aqui sozinho, será que não tem ninguém para me ajudar? Marta falou isso para Jesus, não te importas? Agora pense assim, alguém chega na tua casa, alguém que você ama, e você chega para a tua visita e diz para ela, você não se importa que eu estou lavando a louça, você não vai vir me ajudar não? Eu, pelo menos, quando visito as pessoas que a gente dispensa um tempo ali para nos alimentarmos e tudo mais, a gente quer ajudar a lavar a louça, a gente quer arrumar a mesa, a visita quer fazer isso. Será que Jesus não iria fazer junto com seus discípulos? Marta, senta aqui, depois a gente dá um jeito, a gente ajunta aí e tudo mais. Porque ele não faria um milagre então? Não precisa ficar cansada não, vou fazer um milagre. Olhou assim, já está tudo limpo. Ele poderia fazer, mas o que ele queria naquele momento era a atenção de Marta. Às vezes o que Deus quer de mim, de você, é a atenção, a nossa atenção. E sabe o que a gente quer? A gente quer um milagre. A gente reclama da situação que estamos atravessando, mas Jesus está ali, assentado, esperando eu e você. Mas a gente está vivendo mais uma vida de Marta do que de Maria.
É claro que nós temos ocupações, nos cansamos, mas e o tempo para estar aos pés de Jesus? Quando Ele chega na nossa casa, quando Ele chega naquele momento de dificuldade, qual é o tempo que nós estamos dispensando a Ele? Nós precisamos ter mais tempo com Jesus. Ele sabe sobre todas as nossas demandas. Ele sabe aquilo que irá responder para nós. Quando Marta chega, Senhor, não te importas que minha irmã fique aí aos teus pés e não vem me ajudar? Ele sabe qual a resposta que Ele está dando para mim, para você nessa manhã. Ele está falando, Moisés, por que você está tão cansado? Por que você está tão afatigado? Por que você está tão preocupado? Senta-se aqui. Escolha a melhor parte. Ouça o que eu estou te falando. Deixa eu tratar com os teus temores. Deixa eu falar aquilo que você tanto precisa. Senta-se aqui. Eu falo aqui nos cultos de terça-feira. Venham orar, tenham um tempo de qualidade, um tempo dispensado só para Ele. Nós não temos pregação, tem uma reflexão, mas é 45 minutos falando com Ele, ouvindo Ele falar. Senhor, eu estou aqui como Maria, aos teus pés, Senhor. E talvez nós não fizemos essa oração. Chegamos aqui, dobramos o nosso joelho e não agradecemos por ter chegado. Chegamos aqui, começamos a conversar. E Ele está aqui esperando o nosso agradecimento. Senhor, obrigado por ter me trazido em paz. Termina o culto, Senhor, obrigado por esse tempo de culto. A gente acaba não agradecendo. Saímos daqui, vamos para casa, Senhor, chegamos em casa, aquela correria, vamos fazer almoço, vamos fazer as coisas. Senhor, obrigado por ter me trazido em paz. Por ter me dado um trajeto seguro, obrigado, Senhor. Eu preciso ter esse tempo de agradecimento, obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, pelo alimento que o Senhor permitiu de forma amorosa chegar na minha mesa, ao ponto de eu ter para compartilhar, Senhor, obrigado. E às vezes, nós estamos ocupados demais para agradecer. E as ocupações demais, querido, chega um tempo que nós não iremos nos importar mais. E nós podemos ver o que aconteceu lá na frente, no outro evangelho em João, lá no capítulo de número 11, a respeito da morte de Lázaro. Quem sai primeiro para se encontrar com Jesus depois da morte de Lázaro? Nós vemos isso lá no versículo, acho que 21. É a Marta. Marta sabe porque Marta e Maria, quando precisaram, quando tiveram dificuldades que viam que seu irmão estava doente, aí elas recorrem a Jesus. Marta foi, chama Jesus. Mas quando Jesus estava na casa dela, ela estava fazendo o quê? Muitas vezes, Ele está na nossa casa e nós não estamos dando atenção. Aí vem a dificuldade. Aí nós chamamos por Ele. Gritamos, pedimos socorro por Ele. Mas quando a dificuldade chega, mas quando Ele está na nossa casa, nós estamos cansados. Mas quando Ele está perto de nós, assentado, esperando nós assentarmos ao seu lado, nós estamos cansados. Nós, quem tem filho, sabe. Como é gostoso sentar no tapete ou no chão da sala e o filho vir se assentar ao lado. Brincar com o filho na sala, em cima da cama, quando é pequeno. Brincar, segurar na mão para dar os primeiros passos. Quando está gatinhando, ouvir as primeiras palavras. Como é maravilhoso isso! Isso não tem como externar em palavras. E é isso que Ele quer fazer comigo e com você. Você não sabe andar, eu vou segurar na tua mão. Mas agora eu já sei andar, mas está difícil, então eu vou te carregar no colo. Estou cansado, deixa que eu levo você no colo. Mas quando Marta e Maria viram que Lázaro, seu irmão, estava doente e que poderia evoluir a óbito, elas mandam chamar Jesus. Só que quando Jesus chega, Jesus recebe a mensagem no tempo oportuno de curar uma enfermidade. Mas quando Jesus chega depois de 4 dias, Lázaro já está morto, sepultado. E o que Marta diz para Jesus? Se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Foi o que Marta, que reclamou. Não te importas?
com uma louça, ela estava preocupada com os afazeres da casa, ela estava preocupada, não tinha portas. E Jesus olha para Marta e, por que você está falando isso? Aí a Marta manda chamar Maria. Maria chega perto de Jesus, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Lá no versículo de número 32, João 11, 32 ou 10, 32. Senhor, Maria já dizendo para Jesus, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Já no versículo de número 37, fala ao contrário. Os que estavam ali perto de Marta e Maria, vindo elas chorarem, ele que curou o cego de nascença, se ele tivesse aqui, o Lázaro não teria morrido. Mas quando Jesus está lá, quando está tudo bem, quando ele talvez seja ignorado, quando ele está lá na casa, do meu lado, do teu lado, querendo que nós tenhamos um tempo de qualidade, assentarmos-se aos pés dele, para ouvir o que ele tem para nos dizer, para ouvir o que nós temos a dizer para ele, aí nós estamos cansados. Mas quando a dificuldade chega, quando a enfermidade chega, quando a prova chega, aí a gente corre e grita e chama e chora. Aí tem tempo para orar, aí tem tempo para ficar de joelho, aí tem tempo para ler a Bíblia, tem tempo para abraçar irmãos, irmãs, tem tempo para gastar nas redes sociais pedindo oração, pedindo ajuda. Aí tem tempo. Mas por quê? A dificuldade chegou. E uma dificuldade legítima. A dificuldade ela é legítima. Mas quando ele está lá sentado esperando que eu e você venhamos a nos sentar do lado dele, a gente está sempre ocupado. Sempre ocupado para atender o chamado. Sempre está ocupado para atender o que ele fala, o que ele pede, o que ele ordena. Nós queremos explicar para Jesus as nossas dificuldades. Sentamos do lado dele às vezes para explicar as nossas dificuldades. Os nossos lamentos, as nossas dores, os nossos choros. Sentamos do lado dele para fazer isso. E nos esquecemos de tudo que ele passou por nós. E talvez ele queira tratar conosco nessa manhã sobre isso. Você está esquecendo do que eu passei? Você está se esquecendo das chicotadas que o meu corpo santo levou? Você está se esquecendo dos cravos que perfuraram a minha fronte, a minha testa, a minha cabeça? Os cravos que me fizeram ficar grudados, fixados, pregados naquela cruz? E você vem me falar que está difícil? Marta reclamou para Jesus. O Senhor não está se importando? Será que nós não reclamamos para o Senhor também sobre isso? O Senhor não está se importando comigo? Eu sou teu amigo, eu sou teu filho, eu sou teu servo. Eu canto louvores, eu toco, eu prego. O Senhor não está se importando com essa dificuldade que eu estou atravessando? Eu fico vendo Jesus dizendo, Marta, se eu não me importasse com você, eu não estava aqui. Se ele não se importasse conosco, ele não estaria falando conosco sobre esse assunto. Ele não estaria falando, como já falou na reflexão, para nós amarmos o nosso próximo como a nós mesmos. Amar a Deus é fácil, como a irmã falou. E quando aquela pessoa te afronta, quando aquela pessoa faz algo que te desagrada, que te inquieta, que te ofende, que mexe com a tua estrutura, você ama essa pessoa? Jesus fez uma demonstração de amor indo na casa de Marta. E qual foi a demonstração de amor de Marta para com Jesus? Assentar-se aos pés dele? Não. Foi reclamar. O Senhor não se importa? O Senhor não está vendo que eu estou passando por dificuldade? O Senhor não está vendo como está a minha luta? Marta fez isso. E Jesus sabia o que ia responder para Marta, porque ele sabia que Marta estava daquele jeito. A ida de Jesus na casa de Marta foi intencional.
O encontro que Jesus tem conosco, seja em qual ambiente que for e o momento que for, é intencional. A voz dele, quando vem na nossa direção, é intencional. O tratar dele através da sua palavra conosco é intencional. As repreensões que nós ouvimos da parte dele é intencional. Ele não faz nada por acaso, não. Ele não faz nada, absolutamente nada por acaso. Ih, aconteceu. Não. Tudo que ele faz é intencional e tudo que ele faz é perfeito. Ele se assentou-se ali como ele se assenta muitas vezes do meu e do teu lado. E nós estamos ocupados. E ele nos convida a sentar. E aqui, queridos, não se trata. Observe que Jesus fala: Marta, você está muito afadigada, você está com muitos afazeres, você está cansada. Observem, queridos, que este cansaço pode não estar, esse cansaço pode não estar nos impedindo. O cansaço pode, às vezes, não nos impedir. Mas essa decisão quem tem que tomar somos nós. Eu estou cansado, mas eu vou me assentar. Eu estou cansado, mas eu vou me esforçar um pouco mais e vou fazer. Eu estou cansado, mas esse tempo eu preciso ter com o meu Senhor. O cansaço, ele não deveria nos impedir, mas impede. Porque nós temos uma certeza que o Senhor sempre irá fazer alguma coisa em nosso favor. Mas por que reclamarmos? Por que não queremos ter tempo de qualidade com Ele? Se Ele está fazendo tudo o que já fez, Ele poderia estar fazendo muito mais. Ou os irmãos acham que Ele não quer fazer? Ele quer fazer, Ele quer realizar, mas está dependendo mais da gente do que dEle. Porque ao invés de assentarmos ao pé dEle, ouvir o que Ele tem para dizer, nós estamos reclamando. E quem está no melhor lugar, queridos, quem está no melhor lugar não quer sair dali. Porque é no melhor lugar que a gente recebe as melhores palavras da parte de Jesus. Então eu estou no melhor lugar e eu não quero sair daquele lugar. Eu não quero. Você já reservou o melhor lugar em um voo? Eu não quero sentar-me perto da turbina, porque vai impedir que eu tire foto. Às vezes nós chegamos na igreja, quando é muito grande, eu vou lá e coloco a minha Bíblia, porque eu cheguei primeiro, eu vou colocar a minha Bíblia aqui. Eu quero assentar-me aqui, porque daqui para me ver muito bem. Então a minha Bíblia fica me representando. Eu escolhi esse lugar para me assentar e ouvir o que Deus tem para falar comigo. E às vezes nós não fazemos isso. Num voo, a gente reserva, no ônibus, eu não quero sentar muito na frente nem atrás, eu quero sentar no meio, então compramos a passagem para sentarmos no meio. A gente sempre tem os nossos gostos, a gente sempre tem as nossas escolhas. Mas e quando se trata de estar com Jesus, como tem sido essas escolhas? Como tem sido essa nossa preferência de estar com Ele? Qual é o tempo que nós estamos gastando com Ele com qualidade? Se eu estou num lugar e esse lugar é o melhor lugar, eu não vou querer sair dali. A melhor parte, queridos, pense nisso e permita que isso desça ao teu precioso coração. A melhor parte sempre estará no melhor lugar. Marta, quando ouviu Jesus dizendo: Marta, você está ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas só uma coisa é necessária. E Maria escolheu a melhor parte. A melhor parte era estar no melhor lugar. E o melhor lugar que tem para se estar é aos pés de Jesus. É o único texto que nós encontramos. Jesus falou, ela escolheu a melhor parte. E isso não lhe será tirada. A escolha que ela fez não será tirada dela. Porque ela fez a escolha certa de estar no lugar certo, com a qualidade de tempo certo, ela escolheu tudo certo. Ele chegou. A minha atenção agora é para ele. Ele chegou, eu não quero saber de mais nada. Eu fico pensando e levando já para o final a questão da vinda de Jesus que nós cantamos aqui. Maranata. Nós sabemos que Ele está vindo. Nós sabemos que Ele virá. Nós temos essa certeza porque a palavra dele diz, Ele fez essa promessa.
Nós queremos ter esse encontro com Ele quando Ele vir. Mas às vezes será que não estaremos cansados? Para quando Ele voltar? Uma vida só de reclamação, uma vida só de cansaço. E quando Ele voltar, será que vai ser assim? Aí Ele não vai estar mais assentado, Ele vai estar de pé. Ele não vai responder, mas nem para mim, nem para você. Você está tão ocupado, escolheu, você devia ter escolhido a melhor parte. Eu estou aqui, você devia ter escolhido a melhor parte. Então, queridos, a melhor parte está ligada em estar no melhor lugar. O Senhor Jesus trata com a Marta a partir do que ela falou para Ele. O que a Marta falou para Jesus foi isso que Ele tratou com ela. O que nós estamos falando para Jesus, para que Ele venha tratar, é reclamação? Então nós não vamos ouvir uma resposta que vá nos agradar. Porque ela falou, o Senhor não se importa comigo? O Senhor não se importa que minha irmã está aí sentada e eu sozinho estou trabalhando? Nós precisamos refletir sobre isso. E aqui não se trata só de estar fazendo outras coisas. Mas ele mostra que é preciso ter um tempo com Ele, quando esse tempo é dele. Eu preciso ter tempo com o Senhor, quando esse tempo é Ele quem está me dando. Se eu venho para esse ambiente aqui, preparado por Ele, para esse tempo nós estarmos glorificando a Ele, eu tenho que dispensar a Ele a minha atenção. Eu tenho que estar aqui como Marta. Maria se assentou aos pés de Jesus. Eu não posso estar aqui nesse tempo, nesse momento de culto, de entrega, de louvor, de adoração, de reconciliação, de avivamento, de fortalecimento. Eu não posso estar preocupado com outras coisas. Eu não posso ser Marta quando eu saio do meu lar para servir ao Senhor num culto. Eu não posso ser Marta, eu tenho que ser Maria. Eu tenho que ter o comportamento de Maria. Eu não posso ter o comportamento de Marta quando eu saio do meu lar para estar num tempo de ambiente de culto, um tempo de culto a Deus. Eu não posso ficar me comportando como Marta. Eu tenho que me comportar, Senhor, fala que teu servo ouve. Fala, Senhor, que eu preciso ouvir a tua voz. Eu quero ser tocado, eu quero ser transformado. Eu quero ser, Senhor, eu quero ser colocado na tua presença. Já que eu não estou conseguindo ir sozinho, me coloca na tua presença, Senhor. Observem, queridos, que é preciso ter um tempo com Ele, quando esse tempo pertence a Ele. Somos nós, eu e você, que precisamos dEle. E mesmo assim, Marta, Maria e Lázaro precisavam de Jesus. Mas foi Jesus que foi até a eles. Não deixe Jesus, quando Ele chegar na tua casa, quando Ele chegar na tua vida, na tua presença, quando Ele quiser se aproximar de você, não deixe Ele falando sozinho. Dê atenção para Ele. Gaste um tempo com Jesus. Sabe aquelas 2 moedinhas que a viúva colocou lá no ofertório? Quem deu mais? Foi aquele homem que dispensou uma sacola com moedas ou as 2 moedinhas? As 2 moedas. Tiveram muito mais valor. No campo espiritual, nesse lugar espiritual, a nossa entrega, por menor que seja, ela vale muito mais do que 3, 4 horas lá fora. E Ele quer tratar conosco nessa manhã. Eu estou aqui, você quer se assentar ao meu lado? Essa é a hora. Esse é o momento. Eu sei das tuas dores. Eu sei o que eu vim fazer aqui. Eu sei como você está me recebendo. Eu sei o que eu vou fazer. Eu sei da atenção que você está me dispensando. Eu sei como eu estou sendo tratado. Eu sei
o que você irá falar, eu sei o que você está sentindo, eu sei das tuas demandas, eu sei o que você vai me responder, eu sei o quanto você vai querer se aproximar de mim, eu sei qual a resposta que você vai dar, eu sei qual a resposta que eu tenho a dar para você. Ele sabe das nossas decisões. Então, meu querido, minha querida, é melhor abaixar a guarda e falar: Senhor, eu quero me assentar. Eu quero me assentar ao teu lado. Eu entendi o teu recado. Eu quero me assentar. Eu quero ter mais tempo de qualidade com o Senhor. E eu estou disposto a fazer isso nessa manhã. Eu estou disposto, Senhor, a partir de hoje, mesmo que sejam os fragmentos de tempo que eu tiver, eu estou disposto a ter um tempo com mais qualidade com o Senhor. Porque eu sei que o Senhor passou na cruz em meu lugar. E nós precisamos ter essa consciência cada vez mais ardendo no nosso coração. Ele sofreu no meu lugar. Ele morreu para que eu tivesse vida. Vamos orar ao Senhor? Pai bendito, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, por essa manhã. Se ainda, ó Deus, nós nesse dia não te agradecemos como deveríamos ter agradecido, esse é o momento, Senhor, que temos para fazê-lo. Nos perdoe, Senhor, quanto à nossa ingratidão. Nos perdoe, Senhor Deus, por não sermos tão atentos quando o Senhor fala conosco. Nos perdoe, Senhor Deus, quando o Senhor entrar na nossa casa, e eu estou falando de casa espiritual, de templo espiritual. Quando o Senhor entrar na nossa casa, pedindo licença, perguntando se tem um lugar que o Senhor possa ficar. Nos perdoe, Senhor, se nós não entendermos isso. Mas também pedimos ao Senhor que Teu Espírito Santo nos mova em Tua direção, para estarmos assentados aos Teus pés, Senhor, escolhendo o melhor lugar, a melhor parte, Senhor. Porque o Senhor falou a Maria e a Marta que aquilo que Maria fez não lhe seria tirado. Nós precisamos tanto disso, Senhor. Nós precisamos de tanta paz, Senhor Deus, nesse mundo tão perturbado, Senhor, que muitas vezes ocupam tanto do nosso tempo. E às vezes nos encontramos tão cansados até para fazermos uma oração de agradecimento pelo alimento, uma oração ao irmos dormir, ao acordarmos, Senhor. Estamos tão cansados, tão preocupados, tão atarefados, Senhor, que a nossa resposta para nós mesmos é: eu estou cansado. Ah, Senhor, nos ajude, nos perdoe, Senhor, que nessa casa, que nesse lar, que nessa morada, que na minha vida, Senhor, o Senhor possa sempre entrar e encontrar o lugar melhor para estar comigo, Senhor. Ajuda-me, ó Deus, a ser alguém melhor sobre esta terra, no te servir, Senhor, no te ouvir, ó Senhor. Bendito Deus, em nome do Senhor Jesus. Guarda cada um de nós, Senhor, nas tuas mãos de poder. Senhor, não nos permita, Senhor Deus, sermos pessoas negligentes com a tua voz, com o teu chamado, com o teu falar, Senhor. Não permita, Senhor, que continuemos a ser pessoas com um sentimento de Marta, que reclama e que diz ainda que o Senhor não se importa. Que venhamos a ter, Senhor, o sentimento, que venhamos a ter esse aprendizado, essa lição nos dada por Maria, Senhor. A mesma Maria que quebrou o vaso de alabastro nos teus pés, Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, a termos o sentimento, a devoção, a dedicação, Senhor, de estarmos aos teus pés. Bendito Deus, em nome do Senhor Jesus. Eu sou grato, Senhor, por esse tempo, pela tua palavra, por os louvores, pela reflexão, pela intercessão. Sou grato a ti, Senhor. E faço coro com os meus irmãos da gratidão que temos pelo Senhor, por aquilo que o Senhor tratou conosco nessa manhã. Nos ajude, Senhor. Esse é o meu pedido, essa é a minha oração, e faço imensamente agradecido junto com os meus irmãos, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus. Glória a Jesus.